E aí, gente, beleza? Matheus aqui para mais um videozinho no canal da CAD e dessa vez a gente vai falar sobre um tema que todo mundo gosta, que é a banlist, né? E eu vou fazer aqui então a minha tomada do que eu acho que deveria ter aí nessa banlist para o jogo melhorar de fato e para dar espaço aí para novas estratégias. A gente sabe que a gente está num formato onde você tem muita dificuldade de jogar com qualquer um dos decks que não sejam os três principais, né? Que é Raizel, Malice e Mitsurugi. Qualquer deck que não tem alguma dessas coisas geralmente tem que se apoiar ali em alguma estratégia secundária para ganhar. A gente tem aí um pouquinho de Blue Eyes, Memento, Crystron comendo pelas beiradas ali, né? Fiendsmith variantes, mas é nítida a supremacia se você for olhar os tops de torneios entre Raizel, Malice e Mitsurugi. Então isso acaba fazendo aí muita gente se frustrar. Competitivamente, isso até é bom, a gente ter uma quantidade reduzida de decks, mas as mirror matches desses decks não são muito saudáveis, então não adianta nada. Se essas matches fossem boas, pelo menos, era uma coisa, mas também não é como se a gente estivesse vivendo o pior formato do planeta, então a gente vem tendo melhoras aí, né? Apesar das cartas estarem todas muito fortes e do jogo tá todo muito explosivo, a gente vem tendo melhoras aí com essas banists e a gente imagina que essa próxima banlist vai ser igualmente boa. Se você discorda de mim nessa parte, já me xinga aí nos comentários. Porque eu sei que muita gente não concorda que as banlists são boas, mas na verdade eu tô achando as últimas banlists realmente bem boas. Então, vamos lá. Primeiro, isso aqui não é o meu palpite da banlist. Isso aqui é o que eu acho que deveria ser feito aí quanto aos decks. Então, não necessariamente é o que eu acho que vai acontecer, é o que eu acho que deveria acontecer. Então, eu vou falar aqui alguns pontos interessantes aí. Vamos ver se vocês vão concordar. Então é inevitável olhar deck por deck e ver o que tem de problemático na estratégia e o que melhoraria. Então é isso que a gente vai fazer. E aí a primeira coisa que a gente vai olhar é o deck que eu acho que é o mais forte do formato aí, que é o Malice. E olhando então pro Malice, qual que eu acho que é o principal problema? Para mim, o problema chave do Malice é que ele tem uma resiliência infinita. E essa resiliência infinita é muito nociva para todas as hand traps. O Malice é um deck que, se você for ler as cartas de Malice, elas têm o perfil de parar para hand trap. Elas têm o perfil de uma Impermanence ser boa, de uma Ogre funcionar. Então essas cartas, elas teoricamente eram para funcionar. Mas existe uma gama tão grande de cartas que te impede, não, né, mas que te pune de rodar essas cartas de baixo impacto, que acaba ficando totalmente inviável você tentar ir pra essa estratégia de Malice, contra Malice, no caso, né. Até mesmo o Nibiru, que era pra ser muito bom, geralmente, né, um deck de Cyberse que spama um monte de carta e não faz negate, cara, toma Nibiru. E nem assim você consegue fazer funcionar direito, né. E essa resiliência, na minha visão, ela se dá por conta de duas cartas problemáticas que eu acho que para consertar esse problema, o Malice ainda continuaria sendo um deck forte, mas seria um deck bom para você interagir com ele. Uma dessas duas cartas tem que ir de Vasco. E essas duas cartas são a White Binder, que seta uma trap do deck aí, né? E a White Rabbit, que também seta uma trap do deck. Então eu acho que é basicamente esse o núcleo do problema do Malice. Porque a partir do momento que você tem uma carta ali setada que vai te proteger infinitamente ao longo do seu turno e você consegue farmar ele direto no começo do turno com a White Rabbit, ou você eventualmente precisa gastar e não tem problema porque você reseta a carta com a White Binder, isso acaba sendo extremamente forte e acaba sendo muito problemático. Então, eu acho que a primeira coisa que tem que ser feita, independente do deck de Malice continuar ou não jogando, é banir uma dessas duas. Eu acho que isso seria muito relevante pro jogo. Então, por exemplo, imagina que você não tem White Binder pra setar a trap. Pô, uma Veiler na White Rabbit, você já garante que o cara não vai acessar a trap de Malice e ponto, ao longo do turno dele. E isso por si só já é muito relevante. Além disso, né, ele não tem a recursividade de ficar voltando a trap do cemitério. Então ele vai ter que, pô, se você quer ativar uma trap duas vezes, que você tenha duas traps no seu deck. Então isso acabaria sendo extremamente relevante, né? Ele até consegue, tipo, fazer de meios não ortodoxos ali, né? Por exemplo, banir a trap do cemitério, depois ir lá. Mas lembrando, banir a trap do cemitério é difícil porque você não tem mais White Binder. Aí você tem que ir lá, fazer a Crypter embaralha a trap banida, depois seta de novo. Isso tudo sem a White Binder seria bem útil. E aí, a White Rabbit
ela é uma opção alternativa para isso, aonde você banir a White Rabbit, eu acredito que piora bastante o board de fato do Malice, porque aí você só tem 3 meninas, então por isso que eu acho que banir a White Rabbit jogaria pros dois lados, tanto pioraria a estratégia do Malice, como deixaria ela menos resiliente, e aí você não teria essa trap de comecinho de turno, que ela é a principal coisa chata, né? Porque o primeiro movimento do cara ali é tentar acertar uma trap do deck já, né? Seja pela normal da White Rabbit ou pela normal da Dormouse que quer acessar uma White Rabbit, mas ele já tá de cara tentando falar, ó, eu vou te impedir de ativar o resto das cartas. E aí? Então você já tem que interagir ali, mas ali o combo continua sendo muito forte, né? Então eu acho que banir a White Rabbit seria melhor pros outros decks do que banir a White Binder. Mas eu acho que o que vai acontecer é que eles vão banir o White Binder e deixar o resto jogar. Lembrando, o Malice é um deck novo, ele merece continuar jogando, ele é um deck inteligente, ele é um deck difícil, complexo e com muitas opções. Então, eu não acho que o Malice é um deck que tem que sumir imediatamente, mas você tem que diminuir de fato essa resiliência. E para diminuir essa resiliência, você tem que acertar em algum lugar. Então, as opções são essas cartas que setam trap, ou até mesmo cartas como, por exemplo, os próprios Bestials, que eu não acho que é uma boa você mexer nos Bestials, tirando Magnamut, que deveria estar banido há muito tempo. Mas você pode mexer ali no Splash Mage, você pode mexer na Wicked, você pode mexer no Lizardose, que são cartas Link aí que interagem com o seu cemitério diretamente. Então, todas essas cartas são opções boas aí de você mexer no Malice. Então, beleza. Tique 1 aí, primeiro deck, a gente já tem aí uma solução plausível. A segunda coisa aqui seria o Raizial. E o Raizial é um que aí muita gente vem pedindo aí, né, o ban do Ext. E Matheus, você acha que isso resolve? Cara, até acho que resolve. Mas eu acho que o ban do Ext é complicado. Porque aí o Raizial perde a única coisa que faz ele funcionar. Então, eu acho que seria problemático, porque você ainda assim, você teria encheção de saco muito forte com o Raizial. Porque, por exemplo, você ainda ia ter um Sword, o Ice, que um Ice invoca um Sword que busca um Star e que esse Star entra Special, e aí um Dual Drive busca Node, busca campo, e aí, mano, não tem Ext, mas você ainda vai tomar combão. Então isso piora o Going Second do deck, mas ainda deixa o Going First do deck muito nocivo. E eu acho que é esse o problema. O Going First do Raizial, ele é muito nocivo pro jogo. Não é que eu acho que ele é forte, porque forte não tem problema ser. O problema é que eu acho que ele é nocivo, porque as cartas que ele acessa são muito roubadas. Então eu acho que assim, se for banir um dos três, né, entre Sword, Ext e Ice, eu acho que tem que banir o Ice, porque isso já o Ice ele interage de uma maneira problemática. Pera aí que eu vou precisar dar uma espirrada. Pronto, perdão. Bom, o Ice ele interage de maneira problemática com outras engines, né? Porque o Ice ele é o único que não te trava em Exceed. Então, você dá normal dele, invoca um bicho, busca um follow, faz full combo de qualquer coisa e não tá locado em nada. Como assim? Eu acho que isso destoa com a estratégia do Raizial. Eu acho que eles deviam ter colocado esse efeito de invocar do deck restritivo, de deixar sem poder invocar nada da extra deck também. E já que não pode, já que não tem esse efeito, cara, eu acho que se for rodar um dos 3 bichos, eu acho que tem que rodar o Ice. Porque você desconecta esses combos malucos que podem existir. Além disso, a gente tem algumas possibilidades de interação no Raizial que são direto em alguns rank 4. E aí você tira a sinergia do Raizial com outros decks. Então, por exemplo, você pode banir a Banshee e aí o Raizial não acessa mais esses cartas Pyro. Você pode banir o Feral Imps, que eu acho que inclusive é uma ideia sábia você banir o Feral Imps, porque esse Feral Imps, ele liga com a Ingrid de Mitsurugi com muita facilidade, e aí ao banir o Feral Imps, Raizial é um deck, Mitsurugi é outro deck. Você não vai acessar as cartas de Mitsurugi via Raizial. E ainda assim você tem Dual Drive que acessa as cartas de Raizial via rank 4. Então, acho muito plausível. Eu acho que deveria mexer nessa conexão das duas engines, que é o Feral Imps, tá? E tem uma outra carta que eu acho que essa deveria ser banida independente de qualquer coisa, que é a Raizial Cross. Todo o núcleo do que eu falei, do problema do deck ser nocivo Going First, é por causa dessa carta. E essa carta, ela faz muita coisa problemática. Porque, primeiro, ela também é uma carta que
inutiliza muitas das hand traps que você possa ter. Então, assim como as traps do Maris lá que eu falei, essa carta ela deixa o turno 1 do deck muito impossível de interagir. Então, é muito difícil de você aceitar que um Raziel vai combar por conta da Cross. E no seu turno, a Cross ela tem um efeito muito problemático, porque ela é imune a chain blocks e ela nega efeito na resolução, o que faz com que, entre aspas, qualquer coisa que a pessoa quiser vai ser negada e ponto. E eu acho isso nocivo porque é um estilo de negação que a gente já sabia que não funcionava, a gente já sabia que era problemático pro jogo, a gente tinha cartas que faziam isso já, por exemplo, a Spell do Mermail antigamente, que gerava muito problema, e a Cross novamente tá aí pra mostrar que isso é um problema realmente muito forte. Cara, essa quebra de mecânica da carta não precisar entrar na Chain Link pra negar, eu acho que não deu certo, eles fizeram isso com a Cross e eu espero que tenham aprendido que não funciona. Não deveria existir carta que faz isso. O detachar pra proteger, por exemplo, que não precisa entrar em chain, é um negócio super de boa, porque é um negócio passivo, que não interage diretamente com o oponente, ele te protege de alguma coisa. Agora, você interagir com o oponente de maneira passiva, eu acho isso realmente problemático, e é por isso que a Raziel Cross devia rodar. Então, tá aí a minha solução. A Raziel Cross eu acho que ela tem que rodar independente de qualquer coisa por causa do turno 1 do Raziel, que é muito nocivo. Além de que, se quiser matar a engine, você tem que ir, acho que no Ice, e ainda sobram dois monstros bons de cada atributo, né? Porque a gente vai ter, de um lado, Ext Star, do outro lado, Sword Node. Acho que tá ok. Se quiser usar o Raziel como engine, ele ainda funciona e funciona bem. Então, tá valendo pra mim. E aí, Detonator ainda continua sendo uma carta de endboard boa, mesmo sem esse Ice. E aí, o Feral Imps também, muito importante, que conecta a engine de Mitsurugi, eu acho que ele deveria rodar. E, por falar em Mitsurugi, vamos já falar dele agora, então, como terceiro deck muito problemático. E esse Mitsurugi, eu acredito que a gente tem aí praticamente só uma opção. Eu diria que até existem mais, mas as outras não parecem muito viáveis. Pra mim, a única opção é, cara, Mitsurugi extremamente novo, extremamente popular, as pessoas gostam e o deck não é a coisa mais maluca do planeta. Ou seja, deixa o deck jogar. E aí, mas dentro desse deixa o deck jogar, pô, Mitsurugi eu reconheço que ainda é muito forte. Então o que a gente pode fazer? Vamos diminuir um pouquinho, né? Vamos fazer o deck ficar um pouquinho mais na maciota pra não dar problema. Então, eu acho que só tem duas opções aqui, né? Que é tirar a Prayers, limitar a Prayers ou limitar o Habakiri. Essas duas cartas são muito fortes, elas são problemáticas, qualquer combinação de mão que tenha combinações delas é problemática, então eu acho que limitar o Habakiri ou limitar a Prayers é a estratégia mais sábia. Eu, particularmente, acho que o certo é limitar a Prayers. Então, não precisa, dá pra jogar do jeito que tá o Mitsurugi. Mitsurugi é um ótimo deck e é um deck suficientemente ok pro jogo, mas eu tiraria essa Prayer já como precaução pra momentos futuros onde as pessoas vão começar a se irritar muito com esse Mitsurugi. Então é isso, mas acho que o Mitsurugi não precisa mexer muito não. Aí agora a gente vai pra esses outros dois decks que eu acho problemáticos e secundários, que são, primeiro, o Mermail, que o Mermail, por sua vez, só tem uma coisa, cara. O Mermail sem isso aqui, ele muda completamente. Ele continua fazendo combo chato, você vai tomar até mesmo hand loop, dependendo da combinação que o cara fizer. Mas isso aqui não deveria existir. E a gente já sabe que não deveria existir, porque a gente já viu o Flanderize fazendo isso e a estátua de vento foi banida. Então, cara, é a vez da de água ser banida também. E por mim, já bania todas as estátuas pra garantir que não vai acontecer a longo prazo mais nada. Então, sinceramente aqui, eu acho que essa estátua aí de água, ela já deveria ter rodado, ela não rodou, ficou aí e é a vez dela rodar aí. O Mermail é um ótimo deck, como deck de Go in Second, deck de push, deck de pressão, e no turno 1 ele se vira, mas ele tem que se virar, ele não tem que fazer carta de lock, fazer coisa impossível, porque é um lock muito fácil, né? É um lock que você faz acessando só com carta de engine, com um card combo, sem você precisar se esforçar muito, ele entra naturalmente no meio do combo, a carta vem sem tomar alvo, a carta vem com proteção de batalha, porque você consegue destruir carta. Cara, isso não deveria existir, simplesmente não deveria existir. A estátua de água já passou da hora, deveria rodar. E aí, por fim, falando agora da última coisa, que era o tema principal do último vídeo de banlist, mas aqui ele tá muito secundário, é o Fiendsmith. E o Fiendsmith, eu acredito que, comparado com o power creep do jogo, ironicamente a gente conseguiu power creepar o Fiendsmith, o que é maluquice total, né? Olhar pras cartas de Fiendsmith, saber que a gente power creepou o Fiendsmith é doideira. Mas enfim,
Eu acho que a Moon deveria ir embora, dessa vez deveria, porque agora sim o Fiendsmith poderia ficar só como uma engine de cartas boas. E indo ou não a Moon embora, a gente também tem a opção de tirar a Necrokeep e ou tirar o Caesar. Com isso a gente pelo menos diversifica um pouco mais o que a gente vê da engine de Fiendsmith fazendo. Eu acho que tirar esse Caesar seria muito interessante, porque muito deck depende de algumas Special Summons chave pra tentar jogar e não consegue nem jogar por causa desse Caesar. Porque esse Caesar ele é uma interação dupla de uma vez só, né? E na verdade ele é uma interação tripla porque tem a trap do Fiendsmith. Então, tirando esse Caesar, você toma ali o Desiree, toma ali a trap, mas o Desiree, ele embaralha as cartas do Grave no deck, então ele deixa um follow um pouco menor. Então eu acho que o Caesar é uma boa de você tirar. Na dúvida, se você não quiser tirar o Caesar, você pode tirar direto a Necrokeep, porque aí você não tira o Caesar, que é uma carta de arquétipo, né? E essa Necrokeep, ela impede aí de... ela dificulta muito ficar fazendo rank 6. Ainda dá pra fazer, por isso que eu acho que não deveria ser Necrokeep, deveria ser o Caesar. Porque a gente tem o Duke of Demise, que facilita aí também um rank 6, um level 6 bom. Então é isso, acho que Fiendsmith não precisa mexer muito, dá pra deixar aí, deixa os Engraver aí. Tipo, eu tinha uma opinião aí de banir, limitar Engraver, não sei o que, porque fica mais fraco contra Bestial, e aí tira o Engraver, não volta mais. Cara, sinceramente, eu tô na vibe do deixa o Engraver aí, deixa o Hacking aí, mas também se banir não me incomoda também muito não, já saturou o Fiendsmith, já tô usando faz um ano essa carta, então eu acho que Fiendsmith tá tipo assim, precisa? Acho que não precisa, mas qualquer carta de Fiendsmith que banir eu tô concordando e assinando embaixo, então tá tranquilo, mas não me incomoda não. Bom, e aí é basicamente isso o núcleo da banlist que eu acho que deveria ter pra consertar o jogo, e eu separei aqui outras 7 cartas que, cara, já que tá tendo uma banlist, por que a gente não dá umas encostadinhas nessas cartas só pra garantir, tá ligado? E essas cartas são, primeiro, 3 cartas genéricas que, tipo, pô, já tá 1, bota 0, vai, para de encher o saco, que é Talent, Crossout, Khaled. Nossa, Matheus, mas você já falou 1 bilhão de vezes isso e vai falar mais 1 bilhão de vezes? Vou falar mais 1 bilhão de vezes, Talent, Crossout, Khaled. Poderia ter enchido mais o saco e botado mais um monte de fotinha aqui na tela. Rivalry, Dark and Beyond One, Goes in Match, Skill Drain, Shifter, Pot of Prosperity. Todas essas cartas podem ir pra vala. Seria, mano, seria muito mais fácil se só não existisse no jogo. Acho que seria muito mais saudável pro jogo. Essas cartas seriam one-off, é completamente sem sentido. Então bane tudo aí, já era. Bane tudo. Bane todas as one-off do jogo. Pronto, acabou. Todas as limitadas, no caso, né? Essas genéricas, pelo menos, não as de arquétipo. E aí, tem outras 4 cartas que eu separei que essas podem ser um pouco mais polêmicas. Essas são de uma opinião pessoal minha que eu acho que, tipo assim, cara, se for mexer, mexe nelas aí também, só pra garantir, só pra dar um susto no deck. Na verdade, uma delas não ia nem dar susto, uma delas ia ser forte mesmo e eu acho que tem que ir. Mas enfim, vamos lá, as cartas que eu tô me referindo são, primeiro, Atlantean Dragoons, acho que dá pra ir a 1, dá pra ir a 2, dá pra diminuir a aparição desse cara, ele não é hard on, se acho aceitável diminuir um pouquinho a consistência do deck. Quando eu comecei a jogar, ele tava a 2 e ele ficou a 2 por muito tempo, até quase que recentemente ele voltar a 3. Mas volta ele pra 2, deixa 2, se quiser matar mais, deixa 1, não vai fazer muita diferença, não vai sofrer muito, tem muita carta boa hoje em dia no meio, então botaria esse cara a 2 provavelmente. Outra carta é o Protoss. Protoss deveria ter sido banido. Começou a aparecer alguns decks de Protoss aí que começaram a ter alguma relevância aí por ficar famosinho, aparecer em stream e coisa assim. O deck é bom? Não, mas o Protoss é o Protoss e o deck funcionava por causa do Protoss. Então tira a porcaria do Protoss logo do jogo, pelo amor de Deus, cara. Não sei nem por que voltou. E a terceira carta é uma que é quase que tomando de graça, só porque eu não gosto mesmo, é a Mementolan Fusion. Eu acho que a Mementolan Fusion aí, ela devia tomar aí um limitado pra ficar ligeiro. Ela é uma carta problemática, ela é uma carta nociva, ela funciona como se fosse uma Khaled, como se fosse uma Crossout, por isso que eu acho que essa carta devia ir a 1 e a 2, provavelmente a 1. Ela é mais problemática que as outras, porque as outras tomam Ashe, essa aqui não toma Ashe, então bota essa carta 1 logo, Memento é um deck forte, tá tendo um monte de top aí, pô. E por fim, essa aí é puramente pessoal, é tipo assim, se vocês forem jogar um amistoso contra mim, chegou lá no local e falou, Matheus, vamos jogar, se você ativar essa carta contra mim, eu levanto e vou embora, que é a Primite Drillbeam. Essa carta com certeza deveria estar banida, essa carta não deveria existir, então
bane essa porcaria dessa carta. O deck de Primite tem Counter Trap, cara. A gente tem Counter Trap que a gente ignora porque essa Drill Beam não faz o menor sentido. Então, tira a porcaria da Dream Build no jogo, por favor, aí, que aí deixa todo mundo mais feliz. Ninguém vai se incomodar se essa carta não tiver. Então, é isso, gente. Muito obrigado a todos que viram até aqui e até uma próxima.